Red one. Davido. Bom pessoal, saúde a todos, muito boa tarde. É assim que eu costumo me manifestar no início das transmissões, né, pela TV Santos Piauí, plataforma Eleven, né, na transmissão dos jogos aí do Campeonato Piauiense, as equipes piauienses aí participando a todo vapor do próprio campeonato local, Campeonato Piauiense que hoje vive a sua última rodada, tá? E que algumas equipes também estão aí disputando aí Copa do Brasil e logo mais Brasileirão Série C, Série D. Mas o motivo de eu estar aqui hoje, algumas pessoas me pediram e tudo mais para eu dar as minhas ligeiras impressões, minhas primeiras análises, o que foi que eu achei do sorteio, né, desse evento aí que mexe com todos. Sem sombra de dúvidas, é um evento que mexe com todos. Mais uma Copa do Mundo FIFA, né? Se Deus quiser, será realizada com todas as condições, para o mundo inteiro acompanhar, para o mundo inteiro de fato viajar, né, para esse país um país que desperta muita curiosidade, que é o Catar. Eu nunca estive, tá? Eu já tive algumas experiências em solo europeu, Alemanha, República Tcheca, e sei o quanto é legal. Sou um cara que particularmente, na medida do possível, gosto bastante de ter experiências, oportunidades de viajar e tudo mais. É muito legal. Mas, como eu falei, estou aqui hoje, algumas pessoas me pediram e aqui vou tentar dar minhas primeiras impressões, minhas primeiras análises acerca desse sorteio que era, por sinal, muito aguardado por todos. Mais uma Copa do Mundo FIFA, repito, espero que até lá, por exemplo, os conflitos, essa invasão aí da Rússia, aí na Ucrânia, espero que essas questões possam ter sido plenamente resolvidas, e que a paz possa prevalecer. A gente torce para isso e, aliás, a Ucrânia ela ainda possa ser uma seleção que possa participar dessa Copa do Mundo. Por quê? É justamente no grupo B, onde a Ucrânia enfrentará a equipe da Escócia. Escócia e Ucrânia, o vencedor desse confronto vai enfrentar a equipe País de Gales, Então, sem mais delongas, vamos tentar aqui esse bate-papo, agradecendo, né, a possível participação aí do pessoal, agradecendo pela participação, e fiquem à vontade se quiserem comentar, manifestar suas opiniões, suas dicas, é bem-vindo. Acho que isso aqui é um bate-papo, isso aqui é para as pessoas ficarem à vontade e falar de uma coisa que particularmente eu gosto demais. Aliás, sempre gosto de dizer isso. Das coisas menos importantes, abre aspas, das coisas menos importantes, a mais importante é o futebol. Assim já se manifestava Arrigo Sacchi, um italiano que foi o treinador, né, da seleção da Itália na Copa de 94. Aliás, Itália, novamente não teremos funicular nessa Copa do Mundo do Catar. A coisa já havia se repetido em 2018, no Mundial da Rússia, e novamente agora no Mundial do Catar, novamente não teremos a presença dessa escola mundial importantíssima. Aliás, são 4 vezes campeão do mundo. Então, o mundo do futebol lamenta sim a ausência
dessa escola importantíssima para o futebol mundial, sem sombra de dúvidas. Alguma coisa acontece, coisa acontece. A Itália, veja só, a Itália, então a atual campeã europeia. A Itália venceu a Euro, é a atual campeã europeia. Venceu a Euro, uma final dramática, uma final bem interessante, para lá de interessante, contra a Inglaterra. Deu Itália, campeã europeia, mas a Itália, surpreendentemente, conseguiu perder essa oportunidade, né, de ter o ingresso, ter o passaporte para essa Copa do Mundo 2022, tão aguardada, né? Essa Copa, o mundo, né? Diga-se de passagem, o mundo atravessando aí um final de um período atípico, né? Determinado aí por essa pandemia, né? da Covid-19. Esperamos que estejamos sim vencendo mais essa batalha, tá? Mas a Itália, infelizmente, não teremos funicular no Mundial do Catar. Mas vamos lá. Nós temos 8 grupos para fazer ligeiras impressões, ligeiras análises. Nós temos um grupo A com Catar, Equador, Senegal e Holanda. A minha análise que eu faço desse grupo. Aliás, todos os grupos têm uma formação, têm uma configuração interessante. Todos os grupos têm uma formação interessante. Catar, Equador, Senegal e Holanda. Meus palpites. Eu acredito que possam avançar nesses grupos, possam avançar neste grupo, o grupo A. Acredito que avance Holanda e Senegal. O Catar, apesar de ser um país anfitrião, apesar de que com certeza o seu torcedor, a sua população vai se motivar, vai receber, espero, né? Com certeza há de acontecer isso. O seu torcedor, a sua população vai receber muito bem o mundo, né? Deverá receber muito bem o mundo de braços abertos, né? E acredito que tem tudo para ser uma belíssima Copa. Seus estádios, com suas características peculiares, mas a seleção do Catar, ela tem alguns credenciamentos, né? Sim, o Catar tem sim alguns credenciamentos. Eles venceram a Copa da Ásia, né, em 2020. Uma seleção aí, eu até estava vendo as escalações mais recentes. A equipe do Catar teve um amistoso recente, né? Contra a equipe da Bulgária. Bulgária, uma escola europeia, não tem assim, assim, nesse momento a equipe da Bulgária talvez não tenha aquele status de ser um parâmetro de uma escola forte, por exemplo, para se ter um amistoso. Enfim, a equipe do Catar venceu a equipe da Bulgária 2-1, enfrentou. O Catar também teve oportunidades aqui na Copa das Confederações 2019, aqui no Brasil. A Copa América, né, em 2019, falei em Copa das Confederações, a última vez foi vencida pela seleção da Alemanha em solo russo, em 2017. Pois bem, o Catar, campeão da Copa da Ásia, né, em 2020, com alguns credenciamentos, alguns amistosos, passou por um ciclo aí de experimentações, mas perante, por exemplo, o grupo que caiu, né, um grupo com o Equador, que fez uma boa eliminatória, né, aqui na América do Sul. O Equador terminou em terceiro, né? Não conseguiu se classificar e tudo mais, duelou frente a frente com outras seleções, Brasil, Argentina, com a própria Colômbia, tá? O Equador conseguiu se classificar com méritos e chega a mais um Mundial. Tem força. O Equador tem força para duelar
até de igual para igual, por exemplo, com Senegal e Holanda. Porém, como só duas seleções avançam, acredito que os comandados de Louis van Gaal deverá avançar. Com facilidades? Sinceramente não acredito. Não acredito que terá facilidades, mas penso que os comandados de Louis van Gaal, né, a Holanda sempre tem jovens valores. A seleção da Holanda passa por uma renovação bem interessante, tem bons valores, atuam no futebol europeu, nas principais ligas europeias, então acredito que a Holanda, que não disputou a Copa do Mundo 2018 na Rússia, acredito que tem grandes chances até de avançar e passar em primeiro neste grupo A. E Senegal, essa escola africana, atuais campeões da África, né? Venceu recentemente a final contra o Egito. Senegal, que tem aí valores individuais, também tem aquela coisa, a força, a renovação que por lá ocorre, e uns craques que se destacam, por exemplo, na equipe do Chelsea, atual campeão mundial de clubes, goleiro Mendy, por exemplo. Então é uma seleção que de momento vem dispensando comentários. Então, nesse grupo A, o Equador pode incomodar sem sombra de dúvidas. O Catar também pode oferecer alguma resistência, desconhecido por muitos, mas acredito que neste grupo A, potencial para avançar: Holanda e Senegal. Vamos para o grupo B. O grupo B, que ainda há uma seleção que será conhecida. E é justamente aquela história. País de Gales enfrentará o vencedor do confronto Escócia e Ucrânia. A Ucrânia, inclusive, alguns jogadores da seleção ucraniana vêm se manifestando no sentido da UEFA prorrogar um pouco mais esse prazo. Como infelizmente todos nós estamos testemunhando, todos nós estamos a par do que vem ocorrendo, né, na Europa, né, na Rússia, Ucrânia, esse conflito aí lamentável, né? Sei que o Vladimir Putin deva ter lá suas pretensões, mas que são pretensões assim que não fazem sentido. Na anexação de territórios, uma ampliação da sua força geopolítica, enfim, né? Acredito, já que estamos falando aqui de grupo B, onde nós temos Inglaterra, a seleção do Irã, Estados Unidos e o que será conhecido o País de Gales contra o vencedor de Escócia-Ucrânia. Na minha concepção, até seguindo outros especialistas aí no país, né? Acredito que País de Gales deverá ficar com essa vaga, deverá figurar nesse grupo B. E aí, com o País de Gales figurando nesse grupo B, acredito que Inglaterra que, aliás, se continuar nesse ciclo, né, um ciclo que vem aí de resultados interessantes, né? Na Eurocopa, a Inglaterra não venceu por detalhes. Essa é a minha opinião. A Inglaterra não venceu a Eurocopa por detalhes. Conseguiu eliminar a seleção da Alemanha nas quartas de final. A Inglaterra fez um jogaço. A Alemanha também demonstrou o que pode fazer. A Alemanha sempre com um potencial altíssimo, mas a Inglaterra, empurrada pela sua torcida fanática em Wembley, né? Falando de Eurocopa 2021, tá? A Inglaterra chegou à final com um certo valor, um certo potencial, tá? Então a Inglaterra vem aí um trabalho bem interessante, um trabalho muito bem feito pelo Gareth Southgate,
né, fazendo um belíssimo trabalho. Já foram semifinalistas no Mundial da Rússia em 2018. Perderam aquela semifinal, não sei como conseguiram. A Croácia conseguiu chegar a uma decisão de Copa do Mundo. Já havia ocorrido isso no Mundial de 98, onde a Croácia ofereceu muitas, mas muitas dificuldades para a equipe da França naquele Mundial. Todo mundo sabe, né? A final de 98 foi disputada entre Brasil e França. E o final, todos já sabem, Brasil 0, França 3. Até hoje é uma final que as pessoas buscam explicar como isso aconteceu. O fato é que a França foi campeã mundial pela primeira vez em seu território. Tá? Mas, voltando aqui para o grupo B, Inglaterra, um potencial aqui de ser a primeira do grupo, né? Deva avançar sem menores dificuldades. Temos também a seleção do Irã também que se destacou na Copa do Mundo 2018 pelo seu forte sistema defensivo, seu fortíssimo sistema defensivo, né? Comandados por Carlos Queiroz, o português Carlos Queiroz. O Irã conseguiu dar muito trabalho, tá? Caiu num grupo com Portugal, com Espanha, tá? E o Irã ofereceu uma resistência fortíssima. O Irã resistiu fortemente, né? Um sistema defensivo muito forte. Porém, meio de campo e ataque não corresponderam, né? Não corresponderam à proposta defensiva que essa seleção apresentou no Mundial de 2018. Vamos ver como é que se comporta, né, nesse Mundial, nessa Copa do Mundo 2022. Sinceramente, acredito que a Inglaterra deverá avançar. São palpites. Acredito que nesse grupo B, a Inglaterra deva avançar como primeiro do grupo, né? E País de Gales. País de Gales, acredito também a força do seu elenco, do seu grupo, jogadores que atuam pela Premier League, né? Tem de fato essa bagagem, tem essa disposição tática, né? Acredito que País de Gales poderá sair vencedor, né, desse embate, desse confronto entre Escócia e Ucrânia, e deverá avançar como segundo. Os Estados Unidos também fazem parte desse grupo B. Os especialistas apontam que os Estados Unidos é uma seleção para 2026. Estados Unidos que teve alguma dificuldade, né, nas eliminatórias da CONCACAF, tá? Teve alguma dificuldade, portanto os Estados Unidos ainda passando por um processo de renovação. Vamos ver o que é que acontece agora nessa Copa do Mundo 2022. Estados Unidos costumam aprontar. Haja vista na Copa do Mundo 2002, por exemplo, os Estados Unidos chegaram às quartas de final. 2002, perderam para a Alemanha. A Alemanha avançaria às semifinais e chegaria até a final da Copa do Mundo contra o Brasil, naquela Copa do Mundo de 2002. Então, nesse grupo B, breves, ligeiros comentários. Acredito que Inglaterra e um provável País de Gales possa avançar. É um palpite. Estou dizendo isso hoje, 3 de abril de 2022. Grupo C. No grupo C nós temos Argentina, Arábia Saudita, México e a seleção da Polônia. Na minha concepção, acredito que a Argentina não deverá ter tantas dificuldades como ocorreu em 2018. No Mundial de 2018, a Argentina classificou-se nas últimas. A Argentina era apontada até teve chances reais de não avançar às oitavas. Muitas dificuldades. O empate em 2018 começou empatando com a seleção da Bósnia. Depois aí perde para a equipe da Croácia,
3-0, indiscutíveis 3-0. A Argentina simplesmente não encaixava um futebol naquele grupo bom, num grupo muito bem montado pelo Jorge Sampaoli, tá? E veio avançar na última rodada contra a seleção da Nigéria, né? A Argentina 2-1, por uma combinação de resultados, a Argentina avançaria às oitavas e duelaria de cara seria a campeã mundial, a França. Um jogaço, né? Quem acompanhou sabe, né? Foi um jogaço, mas parou ali o caminho da Argentina e mais uma tentativa de Lionel Messi ser campeão do mundo parou ali nas oitavas. Mas vamos aqui. Um grupo C com Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Olha, Copa do Mundo sempre ocorrem surpresas. Surpresas sempre são aguardadas. Todo Mundial sempre temos alguma surpresa. Não acredito que seja nesse grupo C. Sinceramente, não acredito que seja nesse grupo C. Acredito que nesse grupo devam avançar a Argentina e a seleção da Polônia. São meus palpites. Acredito que a Argentina e Polônia devam avançar. O México sempre chega, é uma seleção que costuma dar trabalho, né? Teve dificuldades nessas eliminatórias da CONCACAF, teve dificuldades para chegar a mais uma Copa do Mundo, chegaram, também está passando por um processo de renovação, um ciclo, né? Chegaram às oitavas de final em 2014, né? Onde perderam para a Holanda, na Copa do Mundo disputada aqui no Brasil, em 2014, e em 2018 o México se encontrou nas oitavas de final contra o Brasil, contra a seleção brasileira, na Rússia. Deu Brasil, né? O Brasil avançaria às quartas para pegar depois a Bélgica, e em 2014 o México disputou com a Holanda as oitavas de final, e quem avançou foi a Holanda. Um jogaço também, lá na Arena Castelão, em Fortaleza. A Holanda de virada 2-1 para cima do México. Mas o México também pode se gabar também, né? Porque o México conseguiu atrapalhar a trajetória, por exemplo, da Alemanha na Copa do Mundo 2018. Tá? A Alemanha que teve o seu primeiro jogo contra o México, perdeu na estreia lá na Rússia. Alemanha 0, México 1. Depois a Alemanha conseguiu aquela recuperação fantástica, aquele jogo emblemático contra a Suécia, e depois, de forma vertiginosa, conseguiu proporcionar aquela decepção, sem sombra de dúvidas. Uma decepção que dispensa comentários. A Alemanha ficando pela primeira vez em sua história fora de uma Copa do Mundo, caindo na fase de grupos. Mas, voltando, a Argentina deve avançar, acredito que sem tantas dificuldades como foi em 2018, e a seleção da Polônia. Polônia, quando a gente fala da Polônia, é impossível não lembrar da referência maior, que é o Robert Lewandowski, jogando tudo, alto nível no Bayern de Munique, e é a referência dessa seleção da Polônia. Polônia que não conseguiu avançar às oitavas em 2018, num grupo que tinha Colômbia, que tinha o Japão, tá? Tinha o Japão, e a Polônia não conseguiu avançar no seu grupo em 2018. Dessa vez, eu acredito que a Polônia deverá avançar. Então, meu palpite, né? Acredito que a Argentina e Polônia devam avançar nesse grupo C. Grupo D. Chegamos com França, a atual campeã do mundo, né? A bicampeã mundial, França. Um ciclo fantástico. Atual campeã mundial. Na Eurocopa, na minha opinião, a França eu esperava que a França fosse avançar um pouco mais. E
foi eliminada naquele jogo assim sem precedentes contra a equipe da Suíça, um jogo assim para você parar, repensar, ver de novo e analisar, avaliar como a França conseguiu ficar de fora, né? Como a França parou ali na Eurocopa, tá? Aí eu pergunto para vocês e até me pergunto também: a França, atual campeã mundial, se acompanhar o que vem acontecendo com os últimos campeões mundiais, por exemplo, começando nesse ciclo, 2006, Itália campeã do mundo, em 2010, fora, já na fase de grupos. A Itália não conseguiu avançar naquele grupo com Paraguai, com Eslováquia, e a outra seleção era a Nova Zelândia. A Itália já caiu aí, a Itália não avançou. Então, a atual campeã mundial, 2006, Itália, né, a Copa do Mundo 2006 disputada na Alemanha, aquela final contra a França, aquela cabeçada do Materazzi no Zidane, enfim. Em 2010, a Itália não conseguiu avançar, caiu na fase de grupos. Vamos lá. Quem venceu em 2010? Espanha, uma campeã inédita, no final contra a Holanda. A Espanha, campeã mundial em 2010. Em 2014, o que acontece? Cai num grupo com Holanda, Espanha, Holanda, Chile, a outra seleção, Espanha, Holanda, Chile, cara, outra seleção, eu não tô lembrando de cabeça agora. Mas o fato é, a campeã mundial de 2010 caiu na fase de grupos 2014. 2014, a campeã mundial foi a Alemanha. Copa do Mundo 2014 será marcada para sempre, né, pelo emblemático 7-1, né? Brasil 1, Alemanha 7 naquele Mineirão, né? Uma Copa do Mundo que será lembrada por todos. Alemanha campeã mundial em 2014, 2018 a Alemanha com aquele fracasso histórico, tá? A Alemanha com aquele fracasso histórico em 2018. A Alemanha caindo na fase de grupos. Não conseguiu avançar num grupo com México, com Suécia e com a Coreia do Sul. Enfim. Então, França, campeã mundial em 2018. Será que a França vai repetir esse ciclo no Mundial, na Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar? Sinceramente, eu não acredito. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu não acredito. Eu acredito que a França deverá avançar nesse grupo D juntamente com a seleção da Dinamarca. A Dinamarca que tem como uma grande referência o Eriksen, que sofreu aquele súbito, né? Aquele súbito na Eurocopa, teve aquela parada cardiorrespiratória, mas conseguiu, teve uma recuperação e o cara já tá jogando aí, né? Já tá jogando e tudo mais, e a Dinamarca dando espetáculo. Dinamarca jogando bola, Dinamarca demonstrando aí seu potencial, tá? E a Dinamarca chega bem para essa Copa do Mundo. Tem muito tempo ainda para se preparar, para se reforçar, tá? Então, sinceramente, eu não acredito que a França venha a ser, por exemplo, venha a cair já na fase de grupos. Porque com a própria França também já aconteceu esse fenômeno. A França, então campeã mundial em 1998, né, cairia na fase de grupos na Copa do Mundo 2002. Copa do Mundo que foi disputada na Coreia e no Japão. A estreia da França naquele Mundial contra a seleção de Senegal. Era um grupo com França, Senegal, Uruguai e a própria Dinamarca. Quem avançou nesse grupo em 2002? Avançaram
Dinamarca e Senegal. Para muitos, uma surpresa. Para muitos, uma surpresa. Mas eu acredito que a França deverá avançar juntamente com a seleção da Dinamarca. A Tunísia, uma escola africana, uma escola que tem lá seus potenciais, mas sinceramente eu não consigo visualizar a Tunísia dando trabalho para uma Dinamarca, para uma França e até um provável Peru. Peru ainda vai passar ainda por uma repescagem, terminou as eliminatórias sul-americanas na 5ª colocação, por isso justifica a repescagem. Vai disputar a repescagem contra uma equipe, contra a equipe da Oceania, a equipe da Oceania. Então eu penso que o Peru, né, um trabalho belíssimo do Carlos Gareca, tem feito um trabalho belíssimo, conseguiu classificar o Peru depois de 36 anos. Depois de 36 anos, o Peru voltou a uma Copa do Mundo em 2018 na Rússia, né? O Peru conseguiu vencer seu último jogo, né? Mas não foi o suficiente para avançar com a França, né? Avançaram em 2018 na Rússia a França e a própria Dinamarca. É um possível repeteco. Pode acontecer novamente? Claro que pode. Acredito que o Peru, se classificar, né? Acredito que o Peru pode chegar com muita força, uma escola sul-americana, torcida apaixonada, uma seleção também que vem uma renovação, tá? E o trabalho, volto a frisar, trabalho belíssimo do Carlos Gareca. Então, na minha avaliação, uma prévia análise, acredito que França e Dinamarca deverão avançar nesse grupo D. Agora vamos para o grupo E. Grupo E nós temos Espanha. Acredito que vai ter o confronto aí para determinar, né, para decidir quem vai figurar nesse grupo E, se a Costa Rica ou a Nova Zelândia. Eu acredito que, apesar de dificuldades encontradas nas eliminatórias da CONCACAF, mas eu acredito que a Costa Rica possa beliscar uma vaga nesse grupo. Acredito que a Costa Rica, a Nova Zelândia também tem uma seleção também que está passando também por um ciclo também interessante, né? Uma renovação. Eles disputaram a Copa do Mundo em 2010 na África do Sul, não disputaram em 2014? 2014 Nova Zelândia... 2010 a Nova Zelândia disputou, 2018 não, né? E tem a possibilidade de figurar nessa Copa do Mundo 2022. Por palpite, não acredito. Eu acredito que a Costa Rica, né, que surpreendeu em 2014, por exemplo, né, chegou até as quartas de final, eliminada nos pênaltis para a seleção da Holanda. Costa Rica surpreendeu num grupo com Itália, num grupo com Inglaterra, né, um grupo com Itália, com Inglaterra e Uruguai. Um grupo assim fenomenal em 2014. E a Costa Rica, surpreendentemente, avançou com a seleção do Uruguai. Então eu acredito que a Costa Rica possa figurar nesse grupo mais tarde, lá para meados de junho, né, quando ocorrer esse duelo, esse confronto. Então nós temos nesse grupo Espanha, uma provável, né, ainda vai ocorrer a definição dessa seleção, Costa Rica, Nova Zelândia, né? Alemanha e Japão. Rapaz, eu acredito que a Alemanha certamente avançará nesse grupo E. A Alemanha certamente há de avançar nesse grupo E. Não vai se repetir o que aconteceu em 2018. É um novo ciclo. A Alemanha já não conta mais com os serviços de Joachim Löw,
Tá? A Alemanha agora já passa a contar com os trabalhos de Hansi Flick, né? A escola, né? A filosofia, né? A filosofia do Bayern de Munique, referência no país, é uma das principais referências no futebol europeu, isso sem sombra de dúvidas. Está nas quartas de final da Liga dos Campeões. Acredito que tem potencial para chegar mais longe. E é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique é uma seleção, um clube que dispensa comentários, né? Provavelmente a base dessa seleção alemã que está sendo montada tem jovens valores. A seleção passa por um novo ciclo, né? E a Alemanha que dispensa comentários, né? Tetracampeã do mundo, né? A Alemanha com um histórico invejável, né? Que dispensa comentários, camisa, tradição, história, futebol, toda uma identidade. Dessa vez, eu cravaria: a Die Nationalmannschaft não ficará de fora. A Die Nationalmannschaft deverá avançar nesse grupo E, que conta também com a seleção do Japão. Tá? O Japão que, na minha opinião, surpreendeu em 2018. Japão que fez páreo duríssimo naquelas oitavas contra a seleção da Bélgica. Tá? Um jogo emblemático. Tá? O Japão abriria 2-0 e a Bélgica faria aquela virada épica. Os comandados aí, Lukaku, Mertens, enfim, diversos talentos, né? A Bélgica tem figurado, né? A Bélgica tem figurado aí, está muito bem ranqueada, né? No ranking da FIFA. E a Bélgica é sim uma seleção atual semifinalista, né? A Bélgica parou nas semifinais na Copa do Mundo FIFA 2018 na Rússia. A Bélgica chegou às semifinais, eliminou o Japão nas oitavas, né? Aquela virada épica. Nas quartas de final, bateu de frente com o Brasil. Todo mundo já sabe, né? A Bélgica 2-1 para cima do Brasil, e o Hexa mais uma vez seria adiado. Chegou às semifinais contra a equipe da França. Um jogaço também, mas a França venceu com 1-0 e chegou à decisão para enfrentar a equipe da Croácia. Todo mundo já sabe também, a França 4-2, França, segunda vez campeão do mundo. O Japão pode incomodar nesse grupo? Até pode. Também passa por um ciclo, passa por uma renovação. Eu diria que o Japão é mais, além, por exemplo, tem a força física, mas eu acredito que o Japão, o que predomina é a força mental. Eu acredito que a força mental do Japão predomina. São muito inteligentes, são calmos, são tranquilos, e o psicológico deles, né? Acredito que é um fator que possa influenciar, possa dar alguma contribuição. Mas com a bola rolando, nesse grupo devam avançar Espanha e Alemanha. Espanha e Alemanha. Ou Espanha em primeiro, ou Alemanha em primeiro, ou vice-versa. Primeiro e segundo. Não devo fugir a isso. Grupo F. Chegamos ao grupo F, onde temos Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia. Olha, como eu falei, toda a Copa do Mundo tem a sua surpresa. Toda a Copa do Mundo tem a sua surpresa. Se você for reparar, se você for olhar o histórico das Copas do Mundo, sempre há uma surpresa. E algo me diz que é neste grupo F que poderá ocorrer uma possível surpresa. Acredito que a Bélgica deverá avançar
talvez sem dificuldades, até prevalecendo, né, justificando o porquê está bem ranqueada, né, tá aí, tá entre as 5 certamente, no ranking da FIFA. Fez uma belíssima eliminatória europeia, conseguiu avançar sem sustos, né? Muito pelo contrário, muito futebol envolvente, né? Comandado lá por um técnico espanhol. Tá? Então a Bélgica, acredito que chega credenciada, fez uma Euro até que poderia ir um pouco mais longe em 2021, né? Atual semifinalista de Copa do Mundo na Rússia em 2018. Então acredito que a Bélgica chega sim credenciada para avançar e avançar bem. E eu acredito que a surpresa possa estar aqui, com a seleção do Canadá. É isso mesmo, a seleção do Canadá. Eu acho que o Canadá poderá até atrapalhar aí os planos da Croácia. Croácia, atual vice-campeã mundial. O Canadá classificou-se, né, via CONCACAF, as eliminatórias da CONCACAF. Há um clima no país, né, há uma efervescência no país. O país está contaminado por essa onda vermelha, de muito otimismo, e a seleção do Canadá, no papel, né, uma equipe forte fisicamente, fortes mentalmente, uma seleção que apesar que os adversários enfrentados na CONCACAF, na América do Norte, o Canadá com certeza fará amistosos, já justificando uma possível competição ou algo parecido com o que poderá encontrar na Copa do Mundo FIFA no Catar, né? O Canadá, para mim, é uma provável surpresa. No decorrer desse processo, a gente vai avaliar, nós vamos avaliando, né, com mais detalhes, com mais precisão, mas o Canadá pode ser a provável surpresa nessa Copa do Mundo e, no caso, nesse grupo F. Não acredito muito na seleção de Marrocos, apesar da proximidade com o Catar, sua torcida deverá lotar os estádios, mas a torcida tem influência no desenvolvimento do jogo. A torcida tem sua influência, por exemplo, na motivação dos jogadores, na motivação de um país. Mas não acredito que Marrocos possa atrapalhar os planos de Bélgica, Croácia e Canadá. Repito, acredito que a seleção do Canadá possa oferecer dificuldades. E a Croácia credenciada, né, atual vice-campeã do mundo, poderia ter ido um pouquinho mais longe na Eurocopa. Eu acredito que a Croácia possa de repente ter seus principais adversários ela em si, ela própria. É uma possível aposta. Eu acredito que o Canadá possa ser a grande surpresa nesse grupo F. Grupo G. Chegamos ao grupo do Brasil. Os comandados do Tite que nadaram de braçadas às eliminatórias sul-americanas. Sem maiores dificuldades, o Brasil não perdeu nessas eliminatórias. E tem tudo para fazer uma grande Copa do Mundo. Se vai ser campeão do mundo, só depois a gente vai ver isso, né? Mas tem tudo para fazer uma belíssima Copa do Mundo, sem sombra de dúvidas. O Brasil não apresenta essa dependência do Neymar, não apresenta essa dependência. Acredito que há valores na seleção brasileira. Lucas Paquetá, nós temos Rafinha,
nós temos Richarlison, nós temos a possibilidade também do Daniel Alves também. O Daniel Alves tem muita experiência, o próprio olha, o Brasil é uma seleção que dispensa comentários, dispensa maiores comentários. Acredito que o Tite terá sim uma nova oportunidade, né? Já declarou que após a Copa do Mundo no Catar, o Tite se despede da seleção brasileira e tocará outros projetos, né? Então, Brasil, na minha opinião, né? sendo assim bem breve, né? Bem breve, seleção brasileira dispensa comentários. A gente chegará muito bem no Catar em novembro. Vai ter tempo para se preparar, vai ter tempo para chegar bem forte, né? E acredito que tem potencial sim para passar até em primeiro, mas não sei se vence os 3 jogos. Meu palpite, eu acho que o Brasil talvez não vença, não venha a pontuar com os 9, né? Não venha a vencer os 3 jogos, os 9 pontos. Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões. Nesse grupo, eu acredito que tem remotas possibilidades de avançar Camarões. Camarões, remotas possibilidades de avançar nesse grupo, né? Sérvia e Suíça deverão brigar pelo segundo posto. A Sérvia tem credenciais. A seleção da Sérvia vem se fortalecendo, está vindo num ciclo bem interessante e muito mais forte em relação a 2018. Aliás, um grupo até quase que um repeteco da Copa do Mundo 2018 na Rússia. O grupo do Brasil também contava com a Suíça, também contava com a Sérvia e tinha a companhia também da Costa Rica, né? O Brasil não venceu os 3 jogos, né? Comparando-se com o Mundial anterior. O Brasil, a estreia contra a Suíça, um empate, 1-1. Depois teve a vitória contra a Costa Rica, 2-0. E depois, fechando a participação no grupo, Brasil 2-0 para cima da Sérvia. Então, pessoal, por que eu estou dizendo isso? Sérvia e Suíça chegam credenciadas para brigarem palmo a palmo pelo segundo posto. Eu acredito que o primeiro será o Brasil. O Brasil será o primeiro posto desse grupo. A Sérvia chega credenciada, além, né, de seus jogadores estarem atuando nas principais ligas europeias. Tem o Kostic da Sérvia, que está arrebentando no Eintracht Frankfurt, lá na Bundesliga. A Suíça, por exemplo, a Suíça por participações recentes, credenciadíssima por ter tirado a França na Eurocopa em 2021, ano passado, aquele jogo fantástico. A Suíça conseguiu eliminar a favoritíssima França. Então, todo o respeito para a equipe da Suíça, né? Todo o respeito. Então, Brasil em primeiro nesse grupo, provavelmente. Brasil passando em primeiro. Sérvia ou Suíça brigando pela segunda posição. Como a possibilidade de arriscar um palpite, ainda assim eu arriscaria a seleção da Suíça. Mas pau a pau, Suíça, Sérvia. Camarões, poucas possibilidades. De que Camarões não deverá oferecer tantas dificuldades. E chegamos ao grupo H. Chegamos ao grupo H para finalizar aí com essas breves análises, breves impressões, as primeiras impressões que eu tive na formatação desses grupos. No grupo H nós temos Portugal, capitaneada, tem como seu astro maior, né, Cristiano Ronaldo, CR7, né? Mas também tem outros valores também. Portugal também não tem essa dependência só do Cristiano Ronaldo. Claro que tem outras peças fundamentais, né? Claro que tem outras peças fundamentais. Temos Portugal, temos Gana, temos Uruguai e temos a Coreia do Sul.
Se não ocorrer surpresas, se não ocorrer maiores surpresas, acredito que esse grupo é um grupo bem interessante, características diferentes, né? O Uruguai também aí está passando aí por um processo de renovação, já não conta mais com os trabalhos, né, do Oscar Tabares, né? O Uruguai agora com uma nova identidade, mas tem suas peças, ainda conta com os trabalhos de Cavani, Suárez, exemplos rápidos aqui, né? Cavani, Suárez, Arrascaeta, né, que joga muita bola, entre outros que estão aparecendo aos poucos e que estão mostrando que tem sim espaço nessa seleção do Uruguai. Apenas aqui são breves análises, minhas ligeiras impressões. Então, Gana sempre muito forte, escola africana, força física, mas acredito que não será suficiente para duelar, por exemplo, com Portugal e Uruguai. Pode ser que pinte aí um confronto com características semelhantes àquele jogaço que foi em 2010 na África do Sul, Gana e Uruguai naquelas quartas de final. Não acredito. Aqui é outro momento, é uma outra situação. Fase de grupos, tá? Poderá sim ter duelos, confrontos interessantíssimos, né? Mas acredito que se não ocorrer maiores surpresas, acredito que possam avançar nesse grupo Uruguai, Portugal. Se não ocorrerem surpresas, Uruguai e Portugal devam avançar. Coreia do Sul e Gana podem aí incomodar, podem oferecer aí alguma resistência nesse grupo e tal, mas são mais credenciados para avançar no grupo H e brigar ali depois um primeiro, segundo do grupo G, né? No grupo H devam avançar Uruguai e Portugal. Pode ser que Portugal termine em primeiro, Uruguai em segundo. Nada impede, mas não deva fugir a isso. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado aí das análises. Você também pode manifestar suas opiniões, né? Dar seus palpites, seus pitacos, e que seja um mundial bem interessante, com jogos bem agradáveis de se acompanhar, de se assistir. O mundo do futebol, acho que tem tudo aí para ter uma grande Copa do Mundo, apesar de mais uma ausência da Itália nessa Copa. Acho que a Itália faz sim uma falta, né? Afinal, os caras são 4 vezes campeão do mundo, há que se respeitar, né? Uma escola fortíssima que dispensa comentários, né? Então é isso, espero que tenham gostado. Até uma próxima oportunidade, e muito obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima oportunidade.